Alô, torcedor corintiano! Se segura porque a bomba de hoje vai estremecer o Parque São Jorge. Ronaldo Fenômeno fez uma declaração bombástica sobre o Corinthians e está causando repercussão na Europa. Isso mesmo, você não leu errado. Mas antes de te contar tudo o que ele disse, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e fica comigo até o fim, porque essa história tem reviravolta, bastidor quente e promessa de título no fim da temporada. Fiel! O que aconteceu hoje vai parar a Europa e o Brasil. Ronaldo Fenômeno, um dos maiores ídolos da história do Corinthians e do futebol mundial, fez uma declaração que está mexendo com todos os clubes europeus, e claro com a Fiel. Durante uma entrevista exclusiva para um grande portal de esportes internacional, Ronaldo falou sobre o Corinthians de uma forma que deixou os torcedores e jornalistas de boca aberta. O Fenômeno não tem medo de falar o que pensa, e suas palavras estão gerando uma repercussão enorme, tanto no Brasil quanto na Europa. Mas o que exatamente Ronaldo disse sobre o Corinthians? Bom, a declaração foi forte e cheia de emoção. Ronaldo afirmou que o Corinthians é, sem sombra de dúvida, o maior clube do Brasil e que a torcida corintiana é a mais apaixonada do mundo. Ele destacou a importância histórica do Timão, sua relação com o clube e a maneira como ele é tratado pela Fiel. Para o Fenômeno, o Corinthians é um clube com uma história incrível, cheio de glórias e sempre pronto para lutar por títulos. E ele não poderia deixar de destacar a força da torcida, que para ele é a alma do clube. Mas a parte mais emocionante da declaração de Ronaldo foi quando ele falou sobre o momento atual do Corinthians. Ele fez uma análise profunda sobre a trajetória do time e deixou claro que, apesar das dificuldades, o Corinthians sempre será um dos gigantes do futebol brasileiro. Ele enfatizou que para o Corinthians voltar a ser campeão é necessário um trabalho conjunto, tanto da diretoria quanto dos jogadores, e destacou que o time tem tudo para se reerguer e voltar a brigar por títulos de peso. Ronaldo ainda falou sobre o seu orgulho de ter sido parte da história do Timão, com a conquista da Libertadores e o Mundial de Clubes, e disse que sente uma enorme gratidão por tudo o que viveu no Corinthians. Mas a declaração mais polêmica de todas foi quando Ronaldo falou sobre as comparações com outros clubes brasileiros. Ele afirmou que, enquanto muitos se concentram em disputas internas, o Corinthians está sempre pensando em se destacar no cenário internacional e conquistar títulos fora do Brasil. Para ele, o Timão deve focar em crescer e se consolidar cada vez mais no cenário mundial. E ele acredita que a chegada de novos reforços e a recuperação de alguns jogadores-chave vão colocar o Corinthians de volta no topo. A repercussão foi imediata. A declaração de Ronaldo gerou um verdadeiro alvoroço na Europa, especialmente em clubes da Premier League e La Liga, onde Ronaldo tem um grande nome. A mídia internacional não parou de falar sobre a fala do Fenômeno, destacando a importância de sua análise sobre o futebol brasileiro e sobre o Corinthians. Na Europa, muitos clubes começaram a olhar para o Timão de uma maneira diferente, como um clube capaz de grandes feitos novamente, com uma força que transcende as fronteiras do Brasil. E a Fiel, como reagiu a essa declaração? Ah, Fiel, pode ter certeza, a torcida corintiana não perdeu tempo e foi às redes sociais comemorar as palavras de Ronaldo. Muitos torcedores estão compartilhando a declaração e expressando todo o orgulho que sentem de ter Ronaldo como um dos maiores ídolos da história do clube. Para os corintianos, ouvir essas palavras de um ícone mundial como Ronaldo só aumenta o orgulho de ser parte dessa torcida gigante, que é considerada a mais apaixonada do mundo. Se segura porque a bomba de hoje vai estremecer o Parque São Jorge. A declaração de Ronaldo Fenômeno sobre o Corinthians está causando um verdadeiro terremoto no futebol europeu. Isso mesmo, você não leu errado. Mas antes de te contar todos os detalhes dessa repercussão, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e fica comigo até o fim, porque essa história tem reviravolta, bastidor quente e promessa de título no fim da temporada. A fala de Ronaldo, feita em uma entrevista exclusiva, tem dominado os noticiários no Brasil e lá fora, especialmente na Europa. O Fenômeno, sempre autêntico e sem papas na língua, não poupou elogios ao Corinthians, mas também fez observações importantes sobre o presente e o futuro do clube. E se você acha que ele parou por aí, está muito enganado.
Ronaldo falou sobre o potencial do Corinthians, a importância da Fiel e o caminho que o clube deve seguir para voltar a ser campeão. Mas, claro, ele também abordou algumas críticas que vêm sendo feitas ao time e à sua administração. O Corinthians é um clube gigante, com uma história incomparável e uma torcida apaixonada. Mas precisamos lembrar que o futebol é um jogo de momentos. O Timão precisa reencontrar sua essência de conquistas. É um clube que não pode ficar confortável com as vitórias passadas, sempre é preciso trabalhar, evoluir, buscar o futuro, disse Ronaldo em um dos trechos mais impactantes de sua entrevista. Essas palavras tocaram fundo nos corintianos, que sabem bem o que significa a pressão de ser o maior clube do Brasil, mas também sabem o quanto é importante continuar crescendo. Ronaldo foi claro ao afirmar que para o Corinthians voltar a brigar por títulos importantes, a estrutura precisa ser sólida e os novos reforços devem se encaixar perfeitamente na filosofia de jogo do clube. O Fenômeno ressaltou que a busca por um treinador experiente e competente será crucial para garantir que o time não só se reestruture, mas também tenha uma proposta de jogo clara e de alto nível. Ele sabe que no futebol o sucesso não vem apenas com grandes nomes, mas com um trabalho coletivo bem alinhado, o que chamou a atenção de muitos jornalistas e comentaristas europeus. Mas as palavras mais ousadas de Ronaldo foram sobre a necessidade de renovação dentro do elenco. O Corinthians precisa se modernizar, mas sem perder a essência, disse ele. Ronaldo ainda deixou claro que, embora o clube tenha um histórico de jogadores experientes e vitoriosos, é necessário dar mais espaço para a juventude e incorporar novas ideias para ser competitivo tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Essas declarações abriram discussões sobre a gestão de jogadores no Timão e sobre como o clube pode equilibrar a experiência com a energia da nova geração. Eu não tenho dúvida de que o Corinthians pode voltar a ser grande, não só no Brasil, mas no mundo. O trabalho tem que ser bem feito, com um planejamento sólido e um grupo de jogadores comprometido. Eu acredito muito nesse time, mas é preciso dar o passo certo em cada momento. Essas palavras de Ronaldo têm ecoado nas redes sociais e também nos corredores dos grandes clubes europeus, que sabem que ele não está apenas falando por falar, mas com a bagagem de quem venceu em alto nível, tanto no Brasil quanto na Europa. Claro, a Fiel não ficou de fora dessa. As redes sociais ficaram tomadas por torcedores que comemoraram a declaração do Fenômeno e muitos demonstraram orgulho em ouvir essas palavras de um dos maiores ídolos da história do clube. Ronaldo sempre foi sincero, sempre disse o que pensa, e é isso que o faz ainda mais gigante para nós, torcedores. Vamos voltar a ser grandes, sim, e com a ajuda da Fiel e de grandes jogadores, como o próprio Ronaldo disse, podemos conquistar tudo, comentou um torcedor em uma das postagens. Na Europa, o impacto da declaração de Ronaldo também foi grande. Em alguns dos maiores portais esportivos, como BBC e Marca, as palavras de Ronaldo sobre o futuro do Corinthians estão sendo discutidas como uma análise realista sobre o futebol brasileiro. A mídia europeia destacou não só o carinho de Ronaldo pelo Timão, mas também a visão crítica de quem entende que, para o Corinthians voltar a ser protagonista, é preciso mais do que uma simples reestruturação. É necessário que haja um alinhamento completo entre diretoria, comissão técnica e jogadores. Agora, Fiel, o que você acha da declaração de Ronaldo? Você concorda com ele quando diz que o Corinthians precisa se renovar, mas sem perder a essência? Qual a sua visão sobre o futuro do Timão? Deixe seu comentário aqui embaixo, já deixa o like, compartilha com a galera e, claro, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Corinthians. O Fenômeno falou e a Fiel vai estar com ele em cada passo dessa jornada vitoriosa. Vamos juntos porque o Timão é gigante e sempre será.